aí eu te falo, te dou a informação. Tinha jogador que realmente já não via a hora do Filipão cair fora do Galo. Para mim é São Paulo. São Paulo, maior fracasso. São Paulo. Gente, campeão de Copa do Brasil, de Supercopa. O Firula foi mostrado no vestiário do Novo Horizontino. Aí os caras comeram a bola. Na minha opinião, o Vasco é mais decepção que o Botafogo. Fala, rapaziada, bom ou nem? Começando mais um Firula aqui, programa de O Tempo Esportes, que a gente vai resenhar sobre futebol brasileiro, dar notícias, informações sobre alguns dos principais clubes no Brasil e, claro, resenhar muito, zoar bastante, falar muita besteira aqui sempre com meus dois convidados especiais de hoje, Fernando Martins e Miguel e Gabriel Moraes. Vamos conversar um pouco sobre o maior fracasso dos estaduais aí de 2024. Será que foi o Vasco, que perdeu para o Nova Iguaçu? Será que foi o Botafogo, que não chegou nem à fase final aí do Campeonato Carioca, ficou na Taça Rio? Teve outro por aí, São Paulo, Corinthians. No Campeonato Mineiro, teve algum fracasso? A situação do Atlético pode ser considerada um fracasso hoje, com a demissão do Felipão, logo nas vésperas aí de uma final? Nós vamos discutir tudo isso aqui no Firula de hoje. Antes de mais nada, antes de apresentar a galera, deixa aí o seu like já de uma vez para fortalecer a gente e se inscreva em O Tempo Esportes, no canal O Tempo Esportes. Tá aparecendo aí um card na sua tela agora do canal O Tempo Esportes. É lá que você vai conferir os nossos conteúdos exclusivos de futebol todos os dias sobre todos os clubes do Brasil. Agora sim, apresentando essa dupla que está comigo, Fernando Martins e Miguel. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Valeu, meu velho. Brigadão. Sempre bom estar aqui resenhando. Você falou falar muita besteira, mas, na verdade, assim, quem fala besteira são os outros, porque eu só falo coisa séria. Inclusive, eu tinha cravado São Paulo como campeão paulista. Entendeu? Não foi uma besteira que você falou, então, não. Pra vocês verem o tanto que eu só falo coisa certa. Mas brincadeiras à parte, é sempre bom estar aqui. Bora firular aí. Bora. Gabriel Moraes, chega mais, velho. Seja muito bem-vindo aí ao Firula. Obrigado, Lucas, pelo convite. O prazer estar aqui com você, o prazer também estar aqui com o Fernando. Vamos aí resenhar bastante sobre futebol, né? Que a gente não entende muito não, mas a gente gosta de falar. A gente vai firular. Ô, rapaziada, para começar falando de Campeonato Mineiro, porque é o assunto mais quente do dia que a gente tem, né? A demissão do Felipão do Galo. Aconteceu aí nessa manhã, dia 20 de março. Na verdade, a diretoria do Atlético decidiu na noite de terça-feira e agora na quarta o Felipão sendo demitido numa reunião lá na cidade do Galo. Ô, Fernando Martins e Miguel, o que você tem primeiro aí para falar para a gente sobre essa demissão do Felipão? Já levantando uma bola aí, estamos às vésperas de uma final de Campeonato Mineiro, Cruzeiro contra o Atlético. O Atlético super pressionado no ano, com um desempenho muito abaixo do esperado. O que você acha dessa demissão do Felipão? Nem pergunto se é justa, mas antes eu quero saber o que você acha do timing aí da demissão. Foi meio que numa hora complicada pro Galo, né, Fernando? Uma hora complicada porque tá em vésperas aí de finais do estadual, mas nesse caso específico eu falo antes tarde do que mais tarde. Né? E eu falo isso muito por conta do retrospecto recente do Filipão no comando do Atlético contra o próprio Cruzeiro, que é o adversário do Galo na final do Campeonato Mineiro, né? Foram 2 jogos, 2 vitórias do Cruzeiro, o Cruzeiro superior nesses 2 jogos dentro da casa do Atlético. Eu acho que isso pesou muito também para a não continuidade do Filipão, além, claro, né, que a gente já sabe da relação dele com o torcedor também, e no último final de semana com os jornalistas, e no último final de semana também até respingando um pouco na instituição, né? Que eu acho que isso foi a gota d'água para a cúpula do Atlético tomar essa decisão. Deveria ter tomado essa decisão já no domingo mesmo, né? Por conta disso, porque hoje já estaria provavelmente apresentando e iniciando um trabalho novo, né? Porque agora o tempo urge para o Atlético por conta dessas finais do Mineiro e também para a estreia da Libertadores, né? Então eu acho que o timing não foi muito certo, mas nesse caso o desligamento do Filipão, a demissão do Filipão já era esperada, já era necessária para esse time do Atlético. A gente via que os jogadores também já estavam assim, vamos falar a verdade, né? Já estava de saco cheio desse trabalho, porque os próprios jogadores não estavam rendendo aquilo que esperam dele nesse trabalho. Você acha que é reflexo, Fernando? Se a gente viu o Hulk
tendo aquele não vou dizer embate não, né? Reclamando uma hora do Scarpa que não tocou a bola para ele, depois num outro jogo os dois ficam ali alguns minutos conversando, depois que acaba o intervalo, ficam discutindo sobre o jogo. Tava um clima meio ruim ali, pelo menos pelo que a gente via dentro do campo. Não que fora dele no vestiário estava ruim, mas dentro do campo as coisas não estavam se entendendo. Você acha que é reflexo do comando? Sem dúvida, né? A gente viu o Arana dando declarações também, falando sobre o estilo de jogo do Atlético e tudo mais, né? Que não podia ficar lá atrás, não podia dar chance ao adversário e tudo mais. Essas questões do Hulk, do Scarpa, né? Um reclamando com o outro. Visivelmente a gente estava vendo que os jogadores não estavam se entendendo, mas não estavam entendendo o pedido, né, do próprio treinador. E isso, um jogador que, como o Arana, por exemplo, né, que quando o Rubens entra, o Arana se manda para o ataque e joga bem, porque é a característica do Arana. Quando o Rubens não estava em campo, o que estava acontecendo recorrentemente, o Arana estava sendo um dos piores em campo, o futebol dele não estava aparecendo. Sim. E isso eu falo, o Scarpa, o Hulk, o Paulinho jogando juntos, próximos no ano passado, deu o que deu. A gente viu, o Atlético conseguiu ser o melhor time no segundo turno. Esse ano ele separa, coloca um na ponta e o outro no meio. Então, enfim, antes tarde do que mais tarde essa demissão, e é claro que estava refletindo muito no elenco. Eu acho que tinha, aí eu te dou a informação, tinha jogador que realmente já não via a hora do Filipão cair fora do Galo. Olha só, informação aí no Firula do Fernando Martins e Miguel. Não estava funcionando muito, né, Gabriel? Tanto é que o Fernando traz a informação que os próprios jogadores não estavam gostando do Filipão. Qual que é a sua análise aí do momento que ele é desligado do Atlético? Ô Lucas, eu concordo com o Fernando e eu vou além. Eu acho que, nesse momento pode ter sido o momento certo para ele sair, mas isso demonstra uma total falta de planejamento da diretoria do Atlético, porque o Filipão, vamos ser sinceros, ele chegou no Atlético ano passado para tapar o buraco, né? Sim. Tinha ali o Kudê, que a torcida tinha essa mesma história aí, não estava indo bem no campo, aí tinha ali supostos problemas em vestiário, com torcida, com jornalistas, beleza, o cara saiu, traz o Filipão para tampar aquele buraco. O Filipão termina o Campeonato Brasileiro razoavelmente bem, consegue levar o time para a Libertadores, até falou-se em um possível título, mas isso aí eu coloco mais na conta do Botafogo, que assim, o título escorreu pelas mãos do Botafogo. Mas enfim, se o Atlético tivesse um mínimo de planejamento com relação ao comando técnico, acabou o brasileiro, gente. Ô, Filipão, brigadão aí pelos serviços prestados. Você terminou bem o brasileiro, mas é que agora a gente vai começar com um projeto novo. Talvez trazer um treinador mais jovem, menos experiente, mas que tem um potencial, um estrangeiro, enfim. Mas eu queria devolver uma pergunta aí até pro Fernando, que ele falou que antes tarde do que mais tarde. Você não acha que agora, véspera de final do Campeonato Mineiro, prejudica de alguma forma o clube, o time? Não, prejudica nada, na verdade, né? Eu acho que traz um ânimo novo, principalmente pro elenco, pro torcedor que não se vinha identificado com esse trabalho do Filipão. E claro, cara, a gente não dá para negar que a pressão para a final do Campeonato Mineiro é toda do Atlético, né? Sendo o Filipão um comandante ou não. O Atlético entra muito pressionado por conta das 2 derrotas perante ao Cruzeiro na própria casa e, obviamente, também por conta do elenco que montou, pelo valor, né, que é investido no futebol do Atlético. O Atlético é mais do que pressionado. A saída ou a permanência do Filipão, eu acho que é melhor ele ter saído agora. O time ganha um gás, tem aí 10 dias aí até o primeiro jogo da final. Eu acho que, em termos anímicos, né, eu acho que o Atlético ganha nesse sentido. A gente pode ver que isso não é prerrogativa só de agora no Atlético. O Atlético demitiu o Marcelo Oliveira na final da Copa do Brasil, entre um jogo e o outro, contra o Grêmio, em 2016. Caso histórico, né? Foi para a final, o último jogo foi com o Diogo Giacomini, né, comandando a equipe de maneira interina. Mas ali a vaca também já tinha ido para o Brecht, porque tinha perdido de 3-1 para o Grêmio, um 3-1 mentiroso, que era para ter sido até mais, enfim. Show de Pedro Rocha. Cara, show de Pedro Rocha. O Grêmio chegou a fazer o terceiro gol. Não sei se vocês vão lembrar. O Grêmio chegou a fazer o terceiro gol com o Jeromel saindo do campo de defesa, levando a bola pela lateral e cruzando com 1 a menos. O Grêmio estava com 1 a menos em campo. Então, enfim. O Atlético não tinha que fazer naquelas finais. Cara, ele mandou o Marcelo embora e, enfim.
É isso Mas mesmo. eu vejo um pouco mais parecido com o Gabriel, viu? Para a gente encerrar o Filipão e partir para os nossos... para os outros times que estão em situações complicadas aí no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Fernando fala de antes tarde do que nunca, mas eu acho que é muito difícil... Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde, no caso. Mas eu acho que é muito difícil a gente avaliar um pouco nesse sentido, porque era para o Filipão, como o Gabriel falou, ter saído antes, cara. Os números, eu estava olhando aqui os números do Atlético no ano, né? 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, né? Por número, a gente não consegue ver ainda aquilo que o Atlético desempenhou dentro de campo. E no último Firula, o Fernando estava com a gente, eu até falei, gente, para o Atlético ser campeão mineiro é muito difícil, porque com o Filipão, o time não faz mais, não vai fazer mais que isso, não potencializa o que ele tem de melhor do meio para frente com o Filipão. E essa avaliação nossa, com certeza, era uma avaliação que a diretoria também teve ao longo do tempo. Até mesmo na hora de contratar o Filipão. Porque quando contrata o Filipão pensando, nós vamos contratar um figurão aqui para tentar organizar a casa, mas não pensa lá na frente. E aí você termina o ano como o melhor time do segundo turno e fala, pô, como que nós vamos demitir o cara agora depois de uma recuperação que o Atlético teve? E aí entra num campeonato brasileiro muito por gratidão ao Filipão pelo segundo turno, muito pelo figura do Filipão, e aí chega no Campeonato Mineiro, vai deixando a água passar ali debaixo da ponte e chega numa situação de vésperas de uma final de campeonato e ter que demitir um treinador. Tudo bem, eu concordo, não dá para você falar, o Filipão não dá para ficar do Atlético, vamos deixar ele pelo menos fazer a final. Não, se não dá para ficar no Atlético, demite agora e arruma outro. Só que certamente você prejudica muito o time. Na minha opinião, discordando aí do Fernando, eu acho que prejudica muito para a final, porque se já tinha muita pressão, agora tem muito mais. Os caras vão entrar em campo com que identidade? Com a identidade do Filipão? Quem que vai colocar uma nova identidade? Não prejudica mais. Não prejudica mais. O futebol do Atlético já está prejudicado. O Atlético chegou à final agora por sorte e pela má pontaria do Pois é, mas agora o Atlético tem dois caminhos. Ou você cria uma nova identidade, um jeito de jogar para o time antes de uma final, ou você segue o que o Filipão já estava fazendo. E aí, então, mas você vai seguir uma coisa errada? A manutenção, muita gente fala assim, tem que manter o trabalho, o profissionalismo. A manutenção não significa profissionalismo. Nesse caso, tinha que tirar, porque o risco é iminente. Não, eu concordo que tinha que tirar. Só que eu acho, o meu ponto é que o timing foi muito errado. Você deixou chegar até na véspera de final de campeonato para soltar. E aí você aumenta mais a pressão. Isso. Isso a gente concorda. O timing é errado, não só agora, como ao final da última temporada. Mas, na minha opinião, o contexto é muito maior, o problema é muito maior. São rupturas de filosofia. Você traz um Kudê, depois você traz um Filipão. Você tinha trazido o Cuca em substituição ao Turco. Então, são 4 treinadores com um modelo totalmente diferente de jogar. Sim. E aí, meu amigo, não aí mostra muito também como a gestão tem tomado más decisões aí em relação ao treinador. Você contrata treinadores com visões completamente diferentes e aí mostra que você mesmo não está buscando uma identidade que combine com o Galo. Você contrata os caras não por estarem dentro da filosofia do Atlético. Você contrata caras para mudar a filosofia do time ali. Não é assim que funciona. O time tem que ter uma filosofia e contratar em cima dela. Né? Vamos seguir, rapaziada. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Atlético não é um fracasso porque chegou à final do Campeonato Mineiro, né? Mas é considerado uma frustração muito, muito grande, né? Frustração é melhor. Frustração é a melhor palavra. Falando de Campeonato Mineiro, vocês acham que teve algum fracasso? América, talvez? Ou não? Eu acho que teve o Atlético, Lucas. Pelo que tinha um time que vinha mostrando uma administração moderna desde o ano passado, um time até forte, né? Brigou de igual para igual. Um bom treinador, inclusive, esse ano. Com o Atlético, exatamente. E esse ano, realmente, ficar de fora entre os 4, para mim, foi uma surpresa negativa aí por parte da equipe do Atlético. A gente até conversou com alguns jogadores que estavam lá, foram emprestados, né? Pro Atlético, nem sequer foram utilizados, cara. Isso é muito, muito louco, assim, enfim. O Everton do Cruzeiro, né? Exatamente. Zagueiro Everton, bem lembrado. Cara, isso aí... O que deu a caneta do Neymar foi ele? Exatamente. Foi ele, né? No treino da seleção, né? Você tá falando? A seleção deu a caneta do Neymar, foi ele mesmo. Sim. O cara foi emprestado pelo Cruzeiro e não apareceu. Simplesmente não aproveitaram o cara. O Atlético seria uma boa vitrine para o jogador, né? E tal, e seria melhor para todo mundo, tanto para o clube, quanto para o Cruzeiro, quanto para o jogador. Não apareceu, não teve oportunidade.
Enfim, eu acho que o Atlético foi uma decepção aí, foi um fracasso nesse Campeonato Mineiro. Tanto é que acho que o treinador já foi, né? O Rodrigo Santana Sim, já foi. Saiu antes do Troféu Confidência, ele já saiu. Foi isso mesmo. A informação que tem é que o clima lá dentro do Atlético já não estava tão bom assim, por questões de interferência de investidores do clube dentro do time. Enfim, o time lá não está muito bem nas pernas com relação ao clima, não. Mas, Lucas, em questão de fracasso, grande decepção, eu afirmo que esse Campeonato Mineiro não foi de grandes surpresas, não. A gente poderia colocar aí que o América, né, apesar de ter sido rebaixado para a Série B no ano passado, a gente pode até falar que o América sempre tem aquela expectativa ali de abocanhar uma final, como abocanhou ano passado ao eliminar o Cruzeiro. Mas esse ano parou no Atlético. O Atlético é um time muito superior ao América, apesar de, como eu concordo até com o Fernando aí, que o América perdeu, o Atlético perdeu para o América ali, o Atlético ganhou do América ali, mas na sorte nem ganhou, né? Passou de fase até perdendo. Foi mais na sorte. A final já era esperada mesmo, Cruzeiro, Atlético. A minha maior surpresa, na verdade, foi o Cruzeiro ter terminado como primeiro da classificação geral, porque, na minha opinião, a gente já pode até desenhar a final aí, né? O time do Atlético é superior, mas no papel, que com relação a clima e com relação ao futebol que está mostrando, não está sendo, não. Inclusive, no último Firula, a gente cravou, Gabriel, os campeões estaduais ali, eu, Fernando e Rafa Leal, e eu cravei o Cruzeiro até, falei que o clima estava todo favorável ao Cruzeiro. Vamos ver aí se eu vou acertar e se eu não vou dar uma de Fernando Martins e Miguel, que falou que o São Paulo ia ser campeão paulista. Cara, e te fala que o clima agora, depois dessa turbulência que tá vivendo o Atlético aí, tá mais propenso ainda ao Cruzeiro ser campeão, né? Mas a verdade é que o Firula foi mostrado no vestiário do Novo Horizontino. Aí os caras comeram a bola. Os caras falaram que o São Paulo vai ser campeão, nós vamos ganhar deles agora. Exatamente. Falou, que esse cara falou que o São Paulo vai ser campeão, então peraí, nós vamos mostrar pra ele. Foi isso. Botaram a gente naquele telão do vestiário do Novo Horizontino e falaram, o que os caras estão falando. Só pode ter sido mesmo. Já que a gente tá falando de Campeonato Paulista, Fernando, teve fracasso no Campeonato Paulista. E no Mineiro não teve, no Paulista teve, né? Teve São Paulo, teve Corinthians aí, que com certeza são mais fracassos. Entre os dois aí, o que você acha qual está um momento pior e qual foi o maior fracasso pensando em competição? O maior fracasso, na minha opinião, entre São Paulo e Corinthians foi o São Paulo, eu acho, né? Porque atual campeão da Supercopa, da Copa do Brasil também, fez bons jogos contra o Palmeiras, né? Que é o favorito aí no Paulista. Eu acho que ele ter ficado de fora aí dessas semifinais, para mim, foi uma surpresa muito grande, foi um fracasso muito grande. Porque o Corinthians já vinha mal, né, Lucas? Do ano passado. O Corinthians teve 5 derrotas seguidas, inclusive turbulento. Muito turbulento. Trocou de treinador e aí chamou esse Antônio Oliveira, que é um bom treinador, né? Sim. E tá tentando aí resgatar aí o time. Mas, enfim, o início do Corinthians foi muito mal. Então, assim, foi um fracasso, mas se a gente levar em consideração a última temporada, não foi tanto. O São Paulo realmente foi o grande fracasso aí desse campeonato. Foi uma surpresa muito grande o São Paulo, né? O São Paulo não faz uma temporada também boa, né? Não faz uma temporada boa. Só que fez alguns jogos. Eu acho que o melhor jogo, na minha opinião, do São Paulo no ano foi aquele jogo contra o Palmeiras. Né? Foi. E ali eu falei, cara, o São Paulo tem condições de chegar até ganhar um título. Porque é o time que hoje consegue ganhar do Palmeiras, por exemplo, que é o favorito. Mas aí vem Ituano, vem Novo Horizontino e acaba com a temporada do São Paulo. Até o Léo Dias entrou nessa agora, Gabriel, para sacanear o técnico do São Paulo. Achou até em pouco lá, colocou ex-mulher no meio. Nossa. Uma loucura danada. O Léo Dias entrou no meio do futebol aí, os caras estão tudo com medo, Gabriel. Se tem uma coisa que eu acho que jogador de futebol tá com medo agora é de informação de Léo Dias. Não pode andar fora da linha. O clube, a diretoria de clube, pode ficar sabendo de nada, consegue fazer todas as escondidas, mas se o Léo Dias descobrir, viu? Vou falar mas aqui, falando aí sobre... Tem jogador que tem mais medo do Léo Dias do que de salário atrasado hoje em dia, viu? Com certeza. Porque o que faz de M aí fora de campo, eu vou te contar. Mas com relação a fracasso, eu também considero que foi São Paulo. São Paulo é um time que desde, vamos colocar uns 2 anos, vive numa ascensão, um excelente trabalho do Dorival Júnior, que acabou saindo para a seleção. Pela ascensão que vinha, esse paulista, digamos assim, poderia até ficar na conta do São Paulo aí um título.
Então, para mim, foi o maior fracasso. O Corinthians, como o Fernando falou, gente, o Corinthians é só você começar aí pelo presidente. Se você olha o presidente, olha o que ele faz fora de campo, você já vê que essa figurinha, para quem mora aqui em Minas Gerais, é um filmezinho repetido, viu? Ali por volta de 2019. O Augusto Melo, né? Ele foi... O Samuel Venâncio deu essa informação no programa Tempo Esportes, na FM O Tempo. O Samuel Venâncio encontrou com ele num aeroporto, não sei, acho que é em São Paulo, para ir para o Paraguai, para o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores. E aí ele se deparou com a seguinte cena: o presidente do Corinthians não conseguiu embarcar no voo porque não tinham levado um comprovante de vacinação para o voo. Isso é absurdo. O cara que é presidente do Corinthians esquece simplesmente dos itens básicos para pegar um avião para um sorteio de Libertadores. Já começa aí a crise que está no Corinthians em 2024. Gabriel. É bizarro, viu? Então, já pegando pelo presidente, você já vê o futuro bem próximo aí que aguarda o Corinthians. Não sei se você ia entrar nessa, Lucas, falando sobre o Rio de Janeiro. Sim. Para mim, no Rio de Janeiro, uma decepção talvez seria o Botafogo, né? Sim, eu acho. Em partes, porque, né, Botafogo, vamos pegar aí o panorama geral. O Botafogo é um time que todo mundo já dava como certo o título do Brasileirão no ano passado, teve aquela decadência histórica, que para mim foi assim, a maior da história do futebol brasileiro. Então você já fica naquela assim, nossa, ano que vem o ano do Botafogo promete para ruim. Então, para mim não foi grande decepção assim, mas foi uma decepção, porque poderia ter chegado mais longe. E também o Vasco, né? Porque Vasco ser eliminado para Nova Iguaçu, apesar da decadência também que vive o Vasco, grandes aportes aí fora de campo. Hoje eu li uma matéria aí que a 777 Partners deu 100 milhões aí de reais para o Alexandre Matos gastar em contratações, e ele gastou isso daí com 3. Que nem surtiram nenhum efeito. E você vê que desencontra, porque o próprio Alexandre depois, quando é questionado sobre contratação, fala, nós temos a lista aqui do Ramon e estamos esperando a 777, a 777 aí, liberar e tudo. Fica um desencontro dessas declarações, né? Mas não adianta você ter dinheiro, cara. Não adianta você ter dinheiro em mão e não souber gastar, cara. É isso. Sabe? O Vasco vem demonstrando isso já há algum tempo. Desde o ano passado já, né? E na minha opinião, o Vasco é mais decepção que o Botafogo. Porque você olha o momento do Botafogo, você fala, tá, tudo bem, o cara não consegue chegar para o final do Campeonato Carioca, né? Fica na Taça Rio, beleza. É um fracasso. Mas o Vasco também não deixa de ser, porque o Botafogo pelo menos foi melhor na janela de transferências, contratou muito melhor. O Vasco não contratou nenhum jogador para chegar para ser titular. Não contratou um jogador de nome para chegar e para ser titular. E o Vasco precisava muito disso. Vamos ver agora na próxima janela doméstica que vai ter aí, né, em abril, se vai haver alguma contratação. Mas você tem uma eliminação pro Novo Horizonte, não, desculpa. Pro Nova Iguaçu, absurda. Jogando mal, jogando pior que o Nova Iguaçu nos 2 jogos, né? Principalmente no primeiro. Ô, Fernando, você acha que... Lucas, desculpa só te interrompendo, mas o Botafogo não conseguiu ficar entre os 4 melhores do Carioca. É isso que eu ia te perguntar agora. Você acha que o fracasso do Botafogo é maior que o fracasso do Vasco? Maior, eu acho que é maior, porque, assim como o Gabriel falou, né? Ano passado, beleza, chorou na rampa lá no Brasileiro, mas vinha jogando bem e tudo mais. Então, assim, você imaginaria, vai ser ali, vai brigar com o Flamengo e Fluminense ali para ficar, para ser finalista e tudo mais. O Flamengo tá um patamar acima, mas vai brigar com o Fluminense ali para tentar tirar esse título do Flamengo, ou pelo menos disputar esse título com o Flamengo. Nem entre os 4 os caras ficaram, velho. Isso é absurdo. Não, você imaginava que ficaria nos 4, Mas assim, eu acho... A gente entende que também foi dividido o foco com a Libertadores, né? Eles precisavam chegar na fase de grupos e cumpriram o objetivo. Chegaram, Ok, né? Mas eu acho que o nível técnico do campeonato estadual, eu acho que eles tinham que pelo menos estar entre os 4, sabe? Eu acho que foi bem. Olha o nível do Carioca, bicho. Olha o nível do Carioca. Olha os times. Nossa. Não dá. A torcida do Nova Iguaçu vai pegar no seu pé agora, viu, Gabriel? Gente, não, me ajuda aí, gente. Vocês veem os times do Carioca? Não tem comparação com os Paulista, porque Paulista, para mim, estadual no Brasil é outro patamar, e até o Campeonato Mineiro, gente. O Campeonato Mineiro tem mais qualidade do que o Campeonato Carioca. Sem dúvida. Não tem nem comparação. Sem dúvida. Eu falo não.
O Tite discorda de vocês. Ah, não. O Tite fala que é o melhor campeonato. É o melhor do Brasil, hein? Pelo amor de Deus. Fazedor de... Levou nenhum gol, o mérito. Se coloca o Tite no Tombense para treinar, ele vai falar que é o principal clube de Minas Gerais. O Tite é um fazedor de média que eu vou te contar. Passa pano demais. Mas aqui, eu acho que, na minha opinião, o fracasso, se tratando de competição, que é o que a gente fala aqui, beleza, o fracasso do Botafogo foi maior, ficou na Taça Rio. Mas a situação do Vasco é pior. A situação do Vasco é pior. Se você for colocar hoje, eu acho que se o Campeonato Brasileiro tivesse rolo para começar agora, eu diria, o Vasco está numa situação mais preocupante que o Corinthians. Porque o Corinthians, pelo menos o Antônio Oliveira está arrumando a casinha lá. Tem 4 vitórias, se não me engano, quer conferir para não falar besteira. 6 jogos e 4 vitórias no ano. E o time tá dando uma arrumada, e o Alberto voltando a jogar, encaixando na formação do Antônio. Agora o Vasco nem isso, cara. O Vasco nem isso. Mas tendo a concordar com você que o fracasso do Botafogo é maior por isso. Mesmo assim, eu acho que o Vasco está numa situação muito mais preocupante. No estadual, o fracasso do Vasco foi maior. Mas eu concordo também com você. Do Botafogo. Do Botafogo. Mas eu concordo com você que a situação do Vasco é horrível, né? Os caras classificaram nos pênaltis aí na Copa do Brasil, assim, no sufoco absurdo. Quase que saíram, né, na primeira fase. Foi contra quem, cara? Eu não tô lembrando. A Covid acabou com a minha memória. Mas... O Botafogo saiu, vou ter que conferir. Não, o Vasco. O Vasco passou nos pênaltis, né? Na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Eu não lembro, gente. Desculpa. E aí, vocês vão desculpar também, mas eu não lembro o nome desses times da Copa do Brasil. Água Santa. Foi pro Água Santa. Água Santa. E tava perdendo, virou no finalzinho, empatou no finalzinho, foi pros pênaltis. Ganhou nos pênaltis. Quase não passou. Sufoco, cara. Sufoco. Então, assim, você vê que o futebol do Vasco faz uma força para jogar. Muito ruim de assistir. É ruim. Então, o momento do Vasco, abre o olho. Abre o olho. Ô, Gabriel, a gente falou de Atlético como fracasso, a gente falou de São Paulo, a gente falou de Corinthians, de Botafogo e de Vasco. Dentre esses times aí, para você, qual o maior fracasso dos estaduais de 2024? Para mim, o São Paulo. São Paulo, maior fracasso. São Paulo. Gente, campeão de Copa do Brasil, de Supercopa, jogando bem contra o melhor time do Brasil para mim, que é o Palmeiras, ano passado. Esse ano foi fracasso. A gente, principalmente a torcida do São Paulo, esperava muito mais do time nesse estadual. Então, para mim, foi o São Paulo. Você concorda, Fernando? Concordo, porque é isso. Pela temporada passada, né? Pelo contexto de tudo, você sair, assim, não ficar também entre os 4 melhores do seu estado, assim, foi vexame de São Paulo. Ganha uma Supercopa do Palmeiras, hein? E jogando bem, né, contra o time do Abel, que é difícil de jogar contra. Tem bons nomes, bons valores ali. Eu acho que realmente o Carpini que começou bem, né? Exaltado, ganhou a Supercopa. Carpini, São Paulo. Agora já tá na Berlinda, eles já estão pensando em Filipão no São Paulo. Futebol brasileiro é maravilhoso, gente. Futebol brasileiro é maravilhoso. Já estão pedindo Filipão no São Paulo. Você tá louco, cara. Mas isso aí eu acho que é a torcida rival que tá pedindo, né, não? Dá pra confundir. Foi uns fakes aí de página de São Paulo. É possível. Só pode, tem jeito. Você acha que a queda do Carpini seria algo interessante pro São Paulo, Fernando? Não. Eu acho que, foi... Vamos dizer assim, ainda ele oscilou muito no Campeonato Paulista, mas eu ainda trato como, vamos colocar assim, um acidente, sabe? Um acidente de percurso, essa queda aí pro Novo Horizontino. Então, eu acho que você tem que bancar, cara. Você tem que esperar, né? Ver a adaptação do cara. Eu acho que a questão do Rames também tem prejudicado bastante o São Paulo, né? Nos bastidores ali, esse clima entre Rames e o elenco, entre a diretoria. Isso está prejudicando bastante. Mas eu, se eu fosse dirigente de São Paulo, eu bancaria o Carpini, né? Fez um bom trabalho, por mais que seja num clube menor do que o São Paulo, foi o Juventude do ano passado, mas fez um bom trabalho. Então, se você apostou, se você trouxe, é porque você tem que ter
um planejamento, né? Então eu acho que. Tem que dar sequência, né? Senão você vai ficar trocando a todo resultado ruim. Você acha isso também, Gabriel? Ou você preferiria Vanderlei Luxemburgo à frente do São Paulo? Volta, Muricy! Não, gente. Gente, Muricy, Luxemburgo, Filipão, esquece esses caras, já aposentaram já. Nem... Eu sou muito a favor de manter trabalho de técnico. Principalmente eu gosto muito desses técnicos mais jovens, o Pedro Caixinha, o Carpini, que fez um excelente trabalho no Juventude. Lembrando que o Carpini, o Cruzeiro chegou a conversar com ele. O Cruzeiro e Santos quiseram ele, mas ele resolveu esperar a virada do ano. Resolveu esperar um pouco, na verdade. Né? E aí, em cima da hora, decidiu ir para o São Paulo. Exatamente. Não, sou muito a favor de manter trabalho de técnico, até quando assim, a gente vê que não tem jeito mais, que é o caso do Atlético com o Filipão. Mas enquanto você vê que o trabalho é bom, que tem um planejamento, que tem um foco, um estilo de jogo ali, tem que manter o trabalho, independentemente do resultado. O resultado vai vir com o tempo. Eu gosto muito dessa metodologia da SAF do Cruzeiro, sabe? Essa questão de definir um estilo de jogo, né? Você quer um jogo de futebol ofensivo, propositivo, né? E eu acho interessante isso. Você entrevista 2, 3, 4 nomes ali naquela linha e acha o melhor perfil para que combine com o que você está pensando no momento. Você pensa, tem... Né? Exatamente. Então, eu acho que tem que ser... Esse tem que ser um exemplo para os outros times, principalmente para o Atlético agora, né? Um rival que próximo... parece que a gente está vendo aí que o Atlético já está definindo esse perfil de um técnico propositivo e tudo mais. Eu acho que é aí, o ponto de partida é esse, entendeu? Porque aí as coisas ficam bem mais fáceis e a chance de você ter trocas e trocas e trocas são bem menores, né? É isso. Para fechar, então, a gente gosta de fechar sempre com uma foto aí do dia, tá aí, ó, Filipão olhando para você, que ainda não se inscreveu em O Tempo Esportes, rapaziada. Inscreva-se aí, ó. Escreve nesse botão aí que tá embaixo do vídeo, no Tempo Esportes, canal Tempo Esportes. Rapaziada, é isso, Gabriel. Ficamos, então, Gabriel, Fernando e eu, com São Paulo, fracasso dos estaduais de 2024. Vamos ver se depois da final não rola um outro fracasso aí, né? Eu fiquei até de perguntar para vocês, antes de terminar o vídeo, vocês não acham o Fluminense fracasso, não? Na temporada ainda não, porque foi campeão da Recopa, né? Foi campeão da Recopa, conquistou o objetivo que ele queria inicialmente, mas não acho também não, porque também enfrentou o melhor time atualmente do Brasil, né? Que é o Flamengo. Então, não considero... Apesar de enfrentar mal também, né? Enfrentou mal. Não chutou a gol, né? Não chutou a gol praticamente. Mas eu não considero o fracasso, não. Mas é um sinal de alerta. É um sinal de alerta pro Diniz. Para mim, o Fluminense perder para o Flamengo é a mesma coisa de, por exemplo, o Cruzeiro perder para o Atlético. Você está perdendo ali para o seu rival, que qualquer coisa pode acontecer, o rival pode até estar um pouco pior ali, ou até um pouco melhor, mas também não considero fracasso, não. Foi um desvio de percurso. Boa. Alguns sinais de alerta, como o Fernando falou, e acesos para alguns dos grandes do Brasil, mas o São Paulo mesmo fica como fracasso dos estaduais de 2024, que nós elegemos aqui. Deixa eu mandar um abraço pro São Paulo. Ô, São Paulo, obrigado, viu? Eu cravei você como campeão paulista. E já no segundo programa de Firula, eu já tenho que falar que você é o maior fracasso do estadual. Pelo amor de Deus, obrigadão, viu? Valeu! São Paulo é amigo de Fernando Martins e Miguel. Gente, obrigado, viu, vocês dois mais uma vez aí. A gente volta na próxima semana para resenhar um pouco, falar bobagem, resenhar, zoar bastante. Não se esqueça, de novo, de se inscrever aí no canal Tempo Esportes. Fernando, Gabriel, obrigado pela participação de vocês. Valeu. Obrigadão. É só chamar que a gente está aqui. Opa, fechou. Se pedir Pix, também passa. Aí você já está pedindo demais. Pede pro Felipão. Se o CPF dele vai vir, a rescisão dele vai vir aqui embaixo, viu? 3 salários de multa, meu amigo. 3 salários de multa. 3 salários de multa? Olha só que beleza. Agora ele pode aposentar tranquilo, né? Já tava, não? Já tava? Há quem diga que já. Pessoal, um abraço. Até a próxima.